Carlos Cunha é professor em programa de pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, aqui no Brasil. É doutor e mestre em teologia, graduado também em teologia e tem uma longa experiência em educação teológica, pesquisas em estudos decoloniais e hermenêutica pentecostal, hermenêutica da libertação, e ele vai compartilhar esses assuntos conosco. Pode ficar à vontade, Carlos, nos seus 20 minutos, quando estiver aproximando o seu tempo. Obrigado, Regina. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar com todos aqui nesta consulta. Me senti muito honrado pelo convite e, como não tenho muito tempo para expor a minha reflexão, eu elaborei uma espécie de esboço e passei à tradutora. Então, eu vou seguir exatamente esse esboço em linhas gerais, são os grandes eixos temáticos da minha reflexão, e aí depois a gente pode conversar com um pouco mais de profundidade. O tema que me foi sugerido é sobre leituras bíblicas populares, um olhar decolonial. A teologia cristã, enquanto inteligência da fé, refletida à luz da vida humana e do meio ambiente, se constrói a partir do diálogo com outras áreas do conhecimento. Ela não é um saber autônomo. A história da teologia testemunha a importância da interação entre ela e outras ciências para um fazer teológico que seja público, isto é, atento às demandas da contemporaneidade e que se posicione de modo relevante. A teologia privativa, feita no e para o interior das comunidades de fé, por mais importante que seja, não dá conta de acolher as interpelações do nosso tempo. Hoje, fala-se de uma teologia pós-religional, também conhecida como World Theology, uma teologia para além das religiões, dotadas de uma consciência planetária nesta nova sociedade do conhecimento. O serviço ao mundo, ao planeta e à humanidade é considerado como critério mais importante do que a pertença religiosa para a qualidade da teologia. Emerge uma sabedoria teológica no mundo irreligioso. Veja, eu digo irreligioso e não arreligioso. Então, estou me referindo a uma tendência de que é o crer sem o pertencer. Isso a gente chama de mundo irreligioso, preocupado com a situação do mundo e para além das fronteiras das igrejas. Para uma teologia cristã contextual e consciente da sua tarefa pública, mediações de análise sobre a realidade e caminhos de ações práticas são fundamentais. Ninguém capta o real de forma absoluta. Somos seres interpretantes que vamos, ao longo da vida, decodificando as experiências conforme o nosso horizonte de percepção. Nesse sentido, a teologia é hermenêutica, porque ela interpreta a relação entre Deus, humano e criação à luz da fé. Se ela é hermenêutica, é inconclusa. Por mais que se esforce, não consegue dizer tudo o que Deus é e faz. Há sempre uma reserva de sentido que possibilita novas teologias. As mediações hermenêuticas existenciais, sociais, ecológicas e outras potencializam o labor teológico. Dentre muitas possibilidades, o pensamento decolonial sistematizado nas últimas emerge como uma mediação, provocando a teologia a ressignificar as suas próprias categorias. Desde a epistemologia,
as leituras bíblicas populares, a decolonialidade não se contenta em mostrar os mecanismos da colonização, mas provoca um posicionamento contínuo de subversão. Segundo Katharine Walsh, é um caminho de luta no qual podemos identificar, visibilizar e incentivar lugares de exterioridade e construções alternativas. Decolonizar a teologia sistemática, bíblica e prática significa recuperar a raiz libertadora do evento Cristo. Recuperar porque a cristandade, diferente do cristianismo, fez e continua em alguns casos da religião e da teologia instrumentos de colonização. Parece-me ser fundamental libertar a teologia das suas amarras coloniais, desvinculando-a de todo projeto de dominação e um empenho por manter aquilo que Michel Lovy chama de cristianismo da libertação, ou Henrique Dussel chama de cristianismo messiânico, um movimento religioso, social, crítico à modernidade e colonialidade. A decolonialidade, como chave de interpretação, possibilita caminhos possíveis de leituras bíblicas populares. Dentre os muitos aportes oferecidos pelo pensamento decolonial, destaco nessa reflexão apenas dois. O primeiro é o giro decolonial proposto por Nelson Maldonado Torres. O termo remete a uma mudança epistemológica capaz de repensar as formas de produção do saber, os processos de subjetivação e as relações sociais que unem processos de subalternização. O giro decolonial desvela a lógica da colonialidade e a reprodução da matriz colonial do poder para desconectar-se dos efeitos totalitários das subjetividades e categorias do pensamento hegemônico. Mais do que uma opção teórica, o giro decolonial se impõe como uma necessidade ética e política capaz de se desprender da colonização do poder, do ser e do saber. Segundo, o giro decolonial será efetivo se situarmos a nossa perspectiva epistemológica na experiência social do outro lado da linha, isto é, do lado do sul global não imperial, concedido como a metáfora do sofrimento humano sistêmico e injusto, provocado pelo colonialismo. Boaventura de Souza Santos e Maria Paula Menezes chamam de epistemologias do sul a percepção do mundo epistemologicamente diverso. Uma leitura bíblica em perspectiva decolonial é marcada pelo posicionamento fronteiriço, como um entre lugares, não como espaço limite, mas como lugar de passagem, de diálogo e de encontros, capaz de acolher o mundo do outro que foi subalternizado. Ser interpelado pelo outro marginalizado significa repensar o modo como pensamos e agimos. Há outras vozes, outras gramáticas, outras teologias, outras leituras bíblicas possíveis. Novos lugares de enunciação geram novas anunciações. O ministério itinerante de Jesus é um exemplo de como ele rompe com a geopolítica das classes dominantes e escolhe fazer do mundo das minorias o seu lugar de proclamação da boa nova do reino de Deus. Ao voltar-se para as minorias judaicas, Jesus acolhe a identidade cultural e religiosa de um povo que foi desprezado pela cultura urbana helenística, tanto quanto a população rural judaica. Ser chamado de Jesus de Nazaré, o Galileu, é origem e identificação com a vida de quem foi afastado da Judéia, o lugar dos homens do poder, entre aspas.
Jesus era um pregador itinerante. O seu itinerário, narrado nos evangelhos, tem um caráter teológico. Informações topográficas e cronológicas nos evangelhos muitas vezes fazem parte da estrutura redacional que os evangelistas criaram ao adotar tradições individuais e que é regida por interesses teológicos e historiográficos. Colocar o centro da atividade pública de Jesus na margem setentrional do Mar da Galileia, como os evangelhos fazem, é muito significativo. As tensões na Galileia da época do Cristo, entre gentios e judeus, cidades e campo, ricos e pobres, governantes e governados, são de grande significado para a compreensão da pregação de Jesus e os critérios teológicos propostos pelos evangelistas. Jesus, o Galileu, se voltou para as minorias judaicas. O seu discurso e os seus feitos são marcados pelo mundo daqueles que tiveram a sua identidade cultural e religiosa negada. O agitador, como era conhecido, do povo empobrecido, encontrou na Galileia e no seu entorno gente disposta a ver os sinais do reino e a ouvir a sua pregação. O subversivo, não anárquico, subversivo, acolhe as dores dos marginalizados de uma população abalada em sua identidade pela cultura urbana helenística. Para finalizar essa breve reflexão, a teologia bíblica de hoje é desafiada pelo pluriverso narrativo glocal. Aqui eu chamo a atenção para um neologismo glocal e que une ao mesmo tempo todos os anseios da globalização com a especificidade local das culturas. A isso a gente chama glocal. Não podemos nos contentar com uma leitura e interpretação da Bíblia desconexa da vida concreta das pessoas e, principalmente, dos empobrecidos, subalternizados e marginalizados. Conjugar a hermenêutica bíblica com a hermenêutica da vida é uma obrigação das igrejas cristãs. Deixo, então, duas inquietações que, de repente, a gente pode conversar com um pouco mais de cuidado. A primeira é proveniente de um jovem teólogo estadunidense chamado Adam Kotsko. Adam Kotsko. Segundo Adam, as visões dominantes de Jesus e do cristianismo parecem não oferecer muita esperança para o futuro. Na melhor das hipóteses, são visões nostálgicas. Na pior, são profundamente reacionárias. Se é que o cristianismo tem futuro, ele será encontrado no trabalho de teólogos e teólogas, heterodoxos ou heterodoxas, que trabalham à margem das igrejas, como teólogos feministas, teólogas feministas, teólogos e teólogas homossexuais, da libertação e por aí vai. Ou como pensadores totalmente fora das comunidades de fé. Aqueles conhecidos mestres da suspeita na modernidade ou na contemporaneidade chamados de mestres sem Deus. Pessoas que estão interpelando e provocando as religiões e as suas teologias, mas não fazem parte das comunidades cristãs ou comunidades de fé. A segunda provocação aí vem de um teólogo já consagrado, Gustavo Gutierrez, um dos pais da teologia da libertação, hoje com 94 anos, já na década de 1970, dizia que na América Latina o desafio para a teologia não vem, em primeiro lugar, do não crente, mas do não humano, isto é, daquele a quem a ordem social existente não reconhece como tal. O pobre, o explorado, o que é sistemática e legalmente despojado do seu ser humano. O não humano
questiona, em primeiro lugar, não o nosso mundo religioso, mas o nosso mundo econômico, social, político e cultural. É por isso um chamado à transformação revolucionária das próprias bases de uma sociedade desumanizante. Portanto, a pergunta não será como falar de Deus no mundo adulto, mas como anunciá-lo como Pai no mundo desumano. Obrigado.